Como foi a sua história? Porque isso é muito fantástico de ouvir. Olha, eu não acredito que a minha história possa ser assim de tanta importância como é aquilo que eu sempre gostei de dirigir ao cidadão. Minha história é uma história como muitos brasileiros que vieram de uma origem humilde, não é isso? E que, para ser muito sincero e muito honesto, teve que trabalhar para ajudar a mãe. Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 1 ano de idade. E eu sempre me sensibilizei o fato dela ser uma guerreira, uma trabalhadora, e sempre postulei a minha postura, assim, de tentar ajudá-la, né? Então, naquela época eu era criança, então eu fui fazer aquilo que era possível fazer para ganhar dinheiro, tá certo? É isso aí. Então eu fui ser engraxate, fui aprender a ser alfaiate com meu padrinho, né? Coisas que eu não gostei, mas tive que fazer, né? E como é que foi, Luiz, como é que foi a sua entrada no mercado de investimentos? Conta um pouquinho pra gente, porque você a minha trabalhou entrada como engraxate, vendedor de balas, mas como foi esse mas primeiro isso passo? quando eu era criança. Depois eu fui evoluindo, evidentemente, eu fui crescendo. Eu me formei contador, não é isso? Em 1958. Em 1962 eu me formei em economia. E aí, então, eu já havia adquirido uma certa maturidade em termos de economia, não é isso? E nós, então, fomos evoluindo na razão direta das pesquisas que a gente foi desenvolvendo, não é? E eu sempre mirei o meu foco, né? Para mim poder ter uma renda mensal. Essa foi meu principal objetivo, né? E para mim ter uma renda mensal, eu acabei analisando uma série de fatores, não é isso? Eu aí de contador eu fui para ser auditor, e de auditor a gente frequentava as empresas, não é isso? Conversava com os empresários e via que os empresários, eles tinham o quê? Eles tinham uma forma generosa de ter uma renda mensal através do quê? Através da participação de lucros, etc., né? E isso foi evoluindo em mim até que um belo dia eu falei, bom, eu vou ingressar nesse universo de investidores, não é isso? E comecei pequeno, comecei comprando, né, insignificância, né? É que o universo, ele oferece para você uma perspectiva fantástica, tá entendendo? Fantástica. É uma pena que o brasileiro, ele não tenha tido a preocupação de examinar isso, entende? E ele, segundo a minha observação, ele sempre tem sido monitorado pelo banqueiro no sentido de seduzi-lo a dizer, olha, se você comprar ações, você vai ficar pobre de repente, não é isso? E não é. Ele pode ficar rico de repente, tá entendendo? Pobre nunca. Então, e o brasileiro hoje ele não compra ações porque ele tem medo de entregar os seus recursos para pessoas competentes. E aí ele prefere entregar seus recursos para pessoas incompetentes. Está entendendo? Isso aconteceu durante muitos anos, né, Bars? Isso aconteceu e está acontecendo, né? O camarada que coloca o dinheiro na poupança, na razão direta que você acaba alcançando uma cultura de investimento. Cultura de investimento é saber na mão de quem você coloca o seu dinheiro, né? Você vai ver que, em última análise, vai na mão da Dilma, foi na mão do Fernando Henrique, foi na mão do Lula, né? Foi na mão desse bando de incompetentes. E da maioria dos economistas no Brasil, que a maioria dos economistas, eu não sou nenhum gênio, veja bem, mas a maioria dos economistas do Brasil, eles são PhD em olerite, eles querem emprego, eles não são pessoas que assumem riscos, tá entendendo? Então, por isso talvez que o Brasil nunca tenha tido um plano. O Brasil teve conversões diferentes, que foram denominadas como plano, mas nunca foi um plano. Plano é uma estrutura organizada de maneira tal que você enxerga um objetivo final. Legal, Luiz. Obrigado. E olha o recado para você. Luiz Barsi, que hoje é um bilionário na Bolsa de Valores, começou com pouco dinheiro, né? Então, se você pensa, poxa, vou começar com R$50, R$100 é muito pouco, não. Tudo tem um início e a gente começa com pouco.